Fala galera, eu sou o Bruno Piacentini, especialista de investimentos CEA certificado pela Ambima e também professor de certificações bancárias, CPA 10, CPA 20 e CEA pela escola Eu Me Banco. Muitos de vocês pediram para mim aqui via Instagram para falar um pouco mais sobre o mercado de renda variável. Eu entendo, com a Selic lá embaixo, ninguém quer saber de renda fixa. Muitos querem saber sobre renda variável. Eu não trouxe o mercado de ações em si, mas eu trouxe hoje um assunto que vem crescendo muito, um mercado que vem crescendo muito e muita gente ainda não conhece os benefícios do fundo de investimento imobiliário, certo? Vou mostrar um pouquinho para vocês então como funciona esse fundo de investimento, quais são os seus riscos, benefícios e um pouquinho na prática também. Eu trouxe um fundo para a gente explorar um pouquinho mais ele, certo? Vamos começar entendendo então quais são os benefícios de um fundo de investimento imobiliário. Aqui do ladinho, ó, lá no cantinho, você tem 5 bolinhas pequenininhas com um cifrãozinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 bolinhas, elas representam um investidor individual. E nós vamos pensar que cada um deles contém R$ 5.000 para aplicação no mercado financeiro. Se cada um deles sair com seus R$ 5.000 e comprar ativos no mercado financeiro, concorda comigo que eles não vão ter uma diversificação tão grande? Porque eles podem comprar alguns ativos de renda fixa para proteção, pensando a longo prazo, podem pensar também em ativos de renda variável, como ações, mas a diversificação dele vai ser muito baixa por conta do valor, que é baixo para aplicação. Se cada um desses indivíduos, esses 5, somarem os R$ 25.000 dele e aplicarem no fundo, que é esse círculo maior, com um cifrão bem maior ali no canto, outros investidores vão fazer isso e o fundo vai ter um capital muito maior, um patrimônio muito maior para poder diversificar os recursos. Por que a diversificação é importante? Para trazer uma rentabilidade melhor para você com um risco cada vez mais baixo. Se você aplica todo o seu capital em renda variável, em apenas um ativo, ou em renda fixa mesmo, em apenas um ativo, você não está diversificando seu investimento. Você tem um risco cada vez maior. O fundo é benéfico por conta disso. Com um capital muito grande, o gestor do fundo vai poder alocar em diversos recursos para trazer mais segurança e rentabilidade para você. No caso de fundos de investimentos imobiliários, eu vou começar a partir de agora a falar FI, assim como está escrito, aqui no cantinho, aqui no círculo maior, ele aplica os recursos em imóveis, não só imóveis físicos, mas também em papéis que são atrelados ao mercado imobiliário. Vamos entender isso aqui então. São dois os tipos de FIIs que nós temos. Os papéis, como eu já disse, que o fundo ele vai pegar esse patrimônio líquido e vai comprar LCI, CRI, vai comprar também cotas de outros fundos de investimento, tudo atrelado ao mercado imobiliário, entendeu? E aí temos também o fundo de investimento imobiliário FI em tijolos, que o próprio nome já diz, tijolo, ele aplica em ativos, em imóveis físicos, certo? Ele vai comprar shopping centers, hospitais, galpões, agências bancárias e tantos outros imóveis, certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui, sobre o fundo de investimento imobiliário. O tipo de negociação desses fundos é bem interessante. Fundos de investimento, eles podem ser aberto, fechado, restrito, exclusivo. Eu vou trazer cada vez mais esse assunto aqui para você, tá? Esse tipo de fundo, o FII, ele é fechado, ou seja, ele tem uma data específica para iniciar, para que o investidor possa aplicar seu recurso, e tem também uma data de vencimento ou liquidação do fundo, onde o investidor vai resgatar as suas cotas e transformar em dinheiro. Mas espera lá, eu só posso aplicar então na abertura? Aí fica difícil. Não, não é isso. Mais de 280 FIIs atualmente são negociadas na B3, na Bolsa de Valores. Então você pode sim entrar na sua corretora e comprar um FII, assim como você compra uma ação no mercado secundário, certo? A liquidez desse mercado de FIIs, ele vem crescendo cada vez mais. Antigamente, alguns anos atrás, era um mercado menos conhecido, então o investidor ele tinha um pouco de dificuldade para comprar ou vender um ativo por conta da liquidez. Mas conforme esse mercado vem crescendo, fica cada vez mais fácil de você entrar e aproveitar os benefícios do fundo de investimento imobiliário, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão ganhar dinheiro com o FII, que é isso que importa. Você quer entrar no investimento para ganhar rendimento, para aumentar a sua rentabilidade. São dois especificamente. Primeiro é o mais simples, que é o ganho de capital.
Supomos que você comprou uma cota a R$ 80, como está aqui no cantinho, lá no começo, cota a R$ 80 de um fundo de investimento imobiliário específico, qualquer. Ao passar do tempo, vamos dizer que 5 meses depois, esta cota se valorizou e agora ela vale R$ 100. Muito simples. Se você decidir vender essa cota, você vai obter um lucro de R$ 20. Esse lucro ele é bruto e ele será tributado em imposto de renda sempre em 20%. Desde que você seja pessoa física ou jurídica, independente do valor do seu ganho bruto, pode ser 1, 2, 20 mil, você vai ser tributado sim em imposto de renda em 20%. Mas ainda tem um diferencial. O fundo de investimento imobiliário ele é muito procurado pelos investidores pela segunda forma de remuneração, que são os rendimentos mensais, são os aluguéis, certo? Todo fundo de investimento, aqueles que aplicam em imóveis físicos, eles recebem aluguel mensalmente desses imóveis e ele repassa 95% no mínimo para os cotistas. Então, sim, se você comprou uma cota de um fundo de investimento, você vai receber um valor mensal na sua conta por conta disso. E o mais interessante, esse rendimento ele é líquido, ele é isento de imposto de renda se você é uma pessoa física e contém menos do que 10% das cotas desse fundo. Então, é uma rentabilidade muito grande, muito boa. Quanto menos a gente pagar de imposto nos investimentos, melhor é. Caso você seja pessoa jurídica ou então você tiver uma aplicação maior do que 10% das cotas totais do fundo, aí sim você será tributado em 20%. Mas é simples, é só você diversificar entre os tantos fundos de investimento imobiliário que temos em negociações na Bolsa de Valores. Assim você fica livre do imposto de renda e pode receber o seu rendimento líquido, certo? Vamos seguir para a nossa explicação aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos riscos do mercado, porque sim, gente, tem risco. O mercado de fundos imobiliários, ele tem risco assim como qualquer outro investimento. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça quando você for começar qualquer tipo de investimento. Todo conhecimento, ele agrega para você, mas o principal que você tem que ter é saber aonde você está aplicando seu dinheiro. Conhecer o risco. Seja ele renda fixa ou renda variável, eu garanto para você, tem risco, certo? Claro, você vai atrás da rentabilidade de acordo com o seu perfil, mas entenda também os riscos que estão sendo obtidos na operação, tá? O mercado de fundos imobiliários, de FIIs, ele tem alguns riscos que eu deixei para detalhar para vocês aqui. O risco de mercado de liquidez é justamente por ser negociado no mercado secundário da B3, da Bolsa de Valores. No exemplo anterior, eu falei que você comprou uma cota a 80 e ela valorizou para R$ 100. Vamos pensar ao contrário. Você comprou essa cota a 80 e por oferta e demanda, que é assim que acontece no mercado, essa cota se desvalorizou ou teve algum problema com o fundo, com algum imóvel desse fundo e a cota se desvalorizou e agora ela vale R$ 60. O que vai acontecer? Se você decidir vender essa cota, sair da operação, você vai ter um prejuízo de R$ 20. O fundo ele não vai devolver para você o valor que você pagou na data da contratação. Então você sofre sim o risco de mercado. O risco de liquidez eu já comentei, vem perdendo cada vez mais esse risco, vem aumentando cada vez mais a liquidez nesse mercado, mas ainda assim é um mercado menos líquido do que o mercado de ações propriamente ditas, tá? O risco de crédito, esse é específico daqueles FIIs de papéis que alocam os recursos em LCI, CRI ou outras cotas, como eu já expliquei para você, certo? E por fim, o risco do imóvel. Se o fundo comprou um imóvel, é claro que tem um risco. Risco do incêndio, de alagamento, enchentes, de vendavais, qualquer problema físico que possa acontecer com o imóvel. Isso vai sim impactar no valor da sua cota e com certeza vai impactar também no seu rendimento mensal, certo? Vamos trazer agora um pouquinho para você um conceito mais prático. A gente vai analisar um fundo chamado HGLG11 e antes de qualquer coisa eu quero deixar muito bem claro, eu não estou indicando para você comprar nenhum fundo aqui, tá? Eu estou trazendo um conteúdo educacional, didático, para que você tenha mais conhecimento para poder fazer os seus aportes, certo? Esse fundo, ele é administrado e também tem a sua gestão pelo Credit Suisse, o tipo Ambima dele é renda gestão ativa. E o tipo dele, a alocação dos recursos dele é em galpões logísticos. Vamos entender um pouquinho mais isso.
Ele compra galpões por todo o Brasil, em diferentes estados, não só, mas alguns, certo? E recebe o rendimento mensal desses galpões e repassa para os cotistas. Por que eu trouxe esse fundo? Esse tipo de fundo de galpões, ele foi o menos desvalorizado nessa pandemia. E por quê? Vamos pensar o seguinte, um shopping. Também a gente viu que existem fundos de investimento imobiliários voltados para shopping centers. Muitos shoppings fecharam nessa pandemia. Ou se não fecharam completamente, muitas lojas fecharam e deixaram de vender como método físico, certo? Então elas partiram para um outro tipo de negociação, o e-commerce. Começaram a vender pela internet. E aonde entra o galpão logístico? Ele é 100% necessário para os e-commerces. Ele é muito necessário para essa negociação. Então foi um mercado que sim, sofreu desvalorização, mas um mercado que sofreu menos desvalorização do que, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário que aplica seus recursos em shopping centers. A gente pode ver muito mais claramente isso nessa outra partezinha que eu trouxe para vocês aqui, ó. Opa! Nessa partezinha aqui. São os últimos rendimentos pagos mensalmente pelo HGLG 11. Aqui nós temos desde o dia 14 de 10 de 2019, onde ele pagou 78 centavos por cota. Está aqui na descrição uma continha exata de quanto você precisa ter de cotas e de valor investido para obter algumas rentabilidades, tá? Eu deixei para você aqui certinho. E aí a gente tem no mês 11, mês 12, janeiro, fevereiro, aqui já 2020, até chegarmos em julho. Note que todos os meses tiveram rendimentos mensais. Se nós pegarmos fundos de investimento imobiliário em shoppings, já vamos ver diferente. Muitos declararam fatos relevantes aos cotistas, dizendo que não seria possível mais pagar, no momento, rendimento mensal por conta de toda a crise. Os galpões logísticos não, porque eles não foram tão afetados assim. Certo? Eu agradeço muito a cada um de vocês que seguiu até o fim no vídeo. Espero que tenha ficado muito claro, que tenha agregado conhecimento para que você possa fazer seus aportes mensais. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui na mensagem ou me manda direct, eu respondo você sem problema nenhum. Marca aqui também aquele seu amigo que está querendo investir em renda variável, mas precisa de conhecimento. Obrigado, eu sou o Bruno Piacentini.